Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos nós. Bom estarmos juntos aqui, presentes, mesmo em número limitado, distanciados por força de um decreto e por uma consciência pessoal mesmo de que o melhor que podemos fazer nesse tempo é rogar a graça de Deus, o cuidado de Deus sobre nós e também participar desse tempo com prudência, com sabedoria, que o próprio Evangelho de Cristo propõe para todos nós, né? Então, os nossos diáconos estão ali à porta para orientar, para ajudar, tem máscaras, tem álcool em gel, faça uso disso. E vamos orar ao Senhor, rogar a sua graça para um tempo agradável, para um tempo abençoado na presença do Senhor. O nosso culto está sendo transmitido ao vivo, né? Nas redes sociais da igreja, na nossa página no YouTube, Facebook, e você pode também compartilhar, abençoar outras pessoas, alcançar outras pessoas que também estão impossibilitadas de estar nesse momento. Irmãos nossos que estão em casa nesse momento, que fazem parte de um grupo de risco, idosos, com crianças menores de 12 anos, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Gostaríamos muito de estar todos juntos, mas em Cristo estamos, de fato, todos unidos, vinculados pelos laços da cruz de Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, queria convidá-lo a curvar a sua cabeça, rogar a graça de Deus. Nossos irmãos vão nos conduzir numa canção, e nós vamos orar ao Senhor em gratidão a tudo que Ele é, tudo que Ele faz, tudo que Ele proporciona na nossa vida, na nossa caminhada como povo do Senhor. Nós vamos cantar juntos essa canção, É o Teu Povo. Vamos ficar em pé para a gente cantar forte, com alegria, a esse Deus maravilhoso que é presente em nosso coração, em nossa vida nessa noite. Vamos adorar o Senhor e assim nós vamos orar. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para uma oração de súplica, de gratidão ao Senhor por estarmos, mesmo nesse tempo, podemos estar juntos em adoração, em comunhão. Você me presta o microfone, por favor? O presbítero Deloíra está aqui próximo. Ore, por favor, por nós,
pela Igreja de Cristo nesse mundo, nessa cidade. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Ó Pai, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que estamos tendo hoje aqui. Como nosso coração, ó Deus, sentia falta de estarmos reunidos na adoração. Como é bom, ó Deus, cantar louvores ao Senhor juntos, ó Deus, e junto com aqueles que nós amamos e aqueles que também te amam, ó Deus, profundamente. Obrigado, ó Deus, por mais uma vez nos dar essa oportunidade. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, o Senhor tem preservado a nossa vida. Pedimos também, ó Deus, nesse momento pelas famílias que estão enfrentando, ó Deus, a enfermidade, com pessoas queridas da família, pessoas também, ó Deus, que perderam pessoas que amavam. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, é um tempo de te buscar, ó Deus, de todo o nosso coração, de clamar ao Senhor, ó Pai, no meio das nossas lágrimas, das nossas dúvidas, das nossas angústias. Ó Deus, fica conosco, abençoa a Tua palavra pregada hoje, que seja alimento, ó Deus, forte, ó Deus, pesado ao nosso coração, e que possamos, ó Deus, aumentar a nossa fé, Pai, através desse culto prestado ao Senhor, ó Pai, mediante o Teu Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. 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 Glória a Deus, pela graça viva, poderosa e abundante de Cristo que nos alcança e nos faz. Igreja do Senhor Jesus. Vamos poder sentar e nós vamos acompanhar uma leitura do Salmo 32, apenas os primeiros 5 versículos, de um texto que conhecemos bem e nos lembra de uma verdade de que o pecado, o nosso pecado, ele dói severamente sobre nós e sobretudo na pessoa daquele que pagou por nosso pecado, que é Cristo Jesus. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa é uma fala, nós conhecemos um ambiente em que o rei Davi, marcado pela dor, pela tormenta da alma que o seu pecado lhe trouxe, mas ele nos ajuda a entender duas coisas, basicamente aqui, que o nosso pecado, ele traz profundas dores, misérias, calamidades na nossa vida, na vida daqueles que estão perto de nós. Mas também, esse texto diz que Jesus, ele perdoa o pecado daquele que o confessa e o deixa, e numa vida, numa caminhada de arrependimento, muda o rumo, o modo de andar neste mundo. O pecado trouxe dores. Estamos vivendo num mundo enfermo, num mundo de doença, a pior delas, o pecado. E unicamente Cristo Jesus pode lidar e perdoar o nosso pecado, assim já foi feito naquela cruz. Mas pode nos dar um convite para uma nova vida, um novo jeito de viver nesse mundo, curado da sua dor mais severa, que é o pecado. Cristo Jesus, nós vamos cantar esse hino tão bonito, que é uma expressão da beleza do amor de Deus que nos alcançou e de fato resolveu o problema mais sério, que é o nosso pecado diante de Deus. Vamos cantar. Sem
fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus pela graça viva de Cristo que de fato nos perdoou e nos transformou, nos regenerou para uma nova vida, para um novo modo de vida nesse mundo. Queridos, esse é um tempo para nós adorarmos ao Senhor com algumas canções, os irmãos da música vão nos conduzir, e esse é um tempo também, um diácono que coloque o gasofilácio mais próximo aqui, mais fácil, para um tempo também, nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, com gratidão ao Senhor pelo modo bondoso, pelo modo especial que Ele tem suprido as nossas necessidades. Sabemos que é um tempo difícil, um tempo complicado, mas como é bom saber que mesmo nesse tempo, Deus tem sido generoso, gracioso conosco, e nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Vamos ficar em pé para cantarmos juntos ao nosso Deus, em adoração, em gratidão ao Senhor, e você pode fazer sua contribuição também aqui, ou também pelo banco, enfim, pelo seu aplicativo. Deus abençoe a todos nós. Vamos cantar em adoração a esse Deus vivo e maravilhoso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. Não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. Não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos podem sentar. Louvamos a Deus pelos irmãos da música, por nos conduzir num momento tão agradável, canções que exaltam a pessoa de Cristo, o nome dele, que é digno de toda honra, de toda glória. Gostaria de convidar os irmãos para ler o texto da nossa reflexão bíblica em Filipenses, no seu capítulo 4. Entramos no último capítulo dessa carta, na série de exposições prosseguindo para o alvo.
e Deus já tem falado coisas especiais no nosso coração. Hoje farei a exposição, mesmo de modo bem objetivo, o nosso tempo está limitado também nesse tempo. Mas a nossa fala está do versículo 1 ao versículo 9. Filipenses capítulo 4, versos 1 a 9. A palavra do Senhor diz, farei a leitura na nova versão de Almeida, uma tradução mais atual, mais recente, que diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie estas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto tão precioso, tão bonito, tão especial da palavra de Deus, que nos ajuda a olhar a vida, como temos caminhado. Essa carta de Filipenses é uma carta profundamente prática, aplicável na vida, nos diversos desafios que enfrentamos. E a partir da luz da palavra de Deus, podemos olhar para o mundo que estamos vivendo e, de fato, entender que a única esperança ou saída para nós é rogar a graça do Deus que nos dá a condição de viver uma vida de alegria, de paz, de esperança, no meio de tantos conflitos. Embora nós estamos vivendo um tempo de pandemia global, da qual nem as piores previsões para o ano de 2020 conseguiram sequer mensurar a intensidade do que nós estamos vivendo e de que ainda viveremos, e que algumas regiões do mundo já estão experimentando, outras já saindo de um momento avassalador, que desmoronou, desconstruiu ou mostrou as limitações de todas as estruturas do mundo contemporâneo. Mas mesmo nesse tempo, nós podemos ainda desfrutar de cuidados básicos de vida. Podemos desfrutar de moradias confortáveis, podemos nos alimentar com qualidades, podemos ter meios de transporte, a vida continua, temos acesso a bens de consumo, estamos vivendo. Estamos vivendo, queridos, melhor que as gerações anteriores. Mesmo no tempo da pandemia e depois da pandemia, uma coisa que não se resolverá com o findar desse tempo, é que, ainda assim, o grande problema nosso não é a pandemia, os seus efeitos colaterais, mas é o modo com que nós caminhamos no mundo e o modo com que o mundo e as suas lutas impactam a nossa vida. Tiram de nós a paz interior tão sonhada, que se torna cada dia mais evidente que ela não será encontrada nesse mundo. Esse tempo mostrou para nós que todas as nossas estruturas de vida são limitadas, profundamente limitadas, e que por aqui nós não vamos nos resolver. A ciência não tem resposta, nenhuma ciência humana, a religião também não, mas somente Cristo tem. Nele precisamos olhar, e a partir do que Ele derrama sobre nós, a gente consegue viver nesse mundo. Então, mesmo que vivendo um tempo tão adverso, tão complicado, nós ainda temos acesso a graças de Deus na nossa vida. Mas o que é estranho
o quanto o mundo lá fora nos afeta, o quanto nós somos ou vivemos incomodados, o quanto o ser humano caminha e parece que quanto mais ele caminha, mais ele constrói, mais ele conquista, mais alto é o grito do seu coração. É impressionante quando tudo parece que está bem, embora nós não tenhamos noção de normalidade nesse mundo, mas o coração continua clamando, gritando por ajuda, por socorro, por sentido, por algo que lhe complete de fato. E esse texto nos ajuda a entender um tempo de conflitos profundamente difícil, o qual o apóstolo Paulo está vivendo, o qual a igreja para a qual ele enviou essa carta está vivendo, e Paulo fala de alegria, Paulo fala de paz, valores tão sonhados, tão buscados, mas que são mera utopia nesse mundo. Paulo está preso em Roma, ele recebeu um irmão tão amado, Epafrodito, que trouxe cuidados, trouxe ajuda, trouxe uma fruto da generosidade daquela igreja, de um povo tão simples. Paulo recebe uma oferta generosa dos irmãos de Filipos, e escreve essa carta como uma carta para dizer: eu recebi a oferta, eu fui abençoado pelo cuidado de vocês. Parece que essa carta de Filipenses é um recibo. E eu estou profundamente cuidado, suprido, ele vai falar no texto seguinte. E eu gostaria de aproveitar esse momento, essa carta que eu escrevo, para dar instruções pastorais, ou ajudar vocês a enxergar algumas coisas que precisam ser cuidadas, ou olhadas com mais cuidado. E de fato, essa carta nos ajuda a avaliar a vida, o modo com que caminhamos no mundo, nos ajuda a entender a beleza da preciosidade da obra que Cristo já fez no coração, e o modo com que nós caminhamos. O contexto anterior, nós já falamos aqui, nos ajuda a entender melhor essa passagem. A cidadania do céu é uma realidade na vida do cristão. Somos cidadãos do céu, a nossa pátria está no céu. E isso deve reverberar na nossa semana, na nossa vida, em várias áreas. Paulo vai dizer que a luz da eternidade precisa arder no nosso coração, na nossa mente, e trazer condições da gente lidar com as tentações, as lutas, os sofrimentos desse mundo. Algo maravilhoso que somente o Evangelho de Cristo Jesus nos ajuda a organizar a vida. E Paulo começa dizendo, no versículo 1, para aqueles irmãos manterem-se firmes. E eu apontei 3 questões que envolvem esse texto aqui, de maneira mais fácil da gente entender. Paulo nos convida, então, a prosseguir para o alvo, que é o tema da nossa série de exposições. E ele fala sobre cuidar, ou cuidando, então, dos nossos relacionamentos. Dos relacionamentos que são um grande desafio para nós que vivemos num mundo de gente quebrada, de gente ferida, de gente marcada pelo pecado, pela vaidade, pela vanglória, pelos desejos pecaminosos que militam contra nós e que afetam o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a qual o apóstolo Paulo tem tanto estima, tanto apreço por uma igreja. Meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a minha recompensa. Ele estava lembrando do que ele já havia falado, do atleta que no final da sua corrida, ele recebia o seu prêmio, e Paulo diz: vocês são tudo o que me dá sentido, me dá alegria, ser igreja juntamente com vocês. Expressões tão belas, em nenhum outro lugar a gente viu expressões de amor tão bonito, o alto conceito que Paulo tem sobre a igreja de Filipos. Isso é bonito. E a partir disso, o qual ele diz, fiquem firmes ou permaneçam firmes, é uma postura de um soldado na frente da batalha, que não pode arredar o pé, que não pode voltar atrás, que não pode abandonar o seu posto, mas precisa ter uma permanência
de uma vida sólida, firme na presença de Deus. Não são as pressões externas e as internas, não é pandemia, não é crises das mais diversas que vai nos distanciar de Cristo. Mas é o nosso amor por Ele, ou é uma resposta de amor nossa para com o Senhor. Aí Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor. E aí ele trata sobre duas personagens, duas irmãs que foram parceiras do seu ministério missionário, da sua obra missionária, Evódia e Sintique. Evódia é boa viagem, são nomes gregos. Sintique é afortunada. Alguns dizem que elas representam dois grupos na igreja, a gente não consegue precisar essas informações, mas o fato é que essas duas pessoas, dois irmãos, duas irmãs em Cristo, estavam enfrentando rivalidade, conflitos no meio da igreja, estavam ferindo a igreja, estavam desestabilizando a paz da igreja. Conflito, alguém já disse, onde estiver gente, tem conflito. Onde pisar um ser humano, ali vai ter discórdia, ali vai ter interesses diversos. E a gente precisa lidar com eles, a gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos aqui, relacionamentos interpessoais, com irmãos em Cristo, vida comunitária, pessoas que agora são inseridas na nossa vida. É tão pouco esse contato que temos, uma vez por semana, e já faz tantos dias que estamos distantes, mas o corpo de Cristo tem tensões sempre, porque somos uma grande família. E esses conflitos precisam ser cuidados. Paulo diz para nós, ou diz que ele se refere a elas pessoalmente. Eu rogo, aqui está peço, rogo ou exorto a Evódia e rogo assim, que ele fala de maneira pessoal com elas, a se organizarem, a pensarem de maneira concorde, a pensarem no grande projeto do reino de Deus e não em si mesmas. Tem um comentarista que diz que estas pessoas, essas irmãs, estavam seguindo ou começaram a seguir os falsos mestres, que o texto anterior diz que eles só se preocupam com as coisas terrenas, que só olham para o seu próprio umbigo, que não se importam com o reino de Deus, estão preocupados consigo mesmos, e estavam gerando dificuldades na igreja. E Paulo diz: vamos cuidar disso, vamos organizar, vamos viver e desfrutar de tudo que Deus propõe para nós como igreja de Cristo. E os relacionamentos precisam ser tratados. E parece que em alguns momentos elas não conseguiam lidar com isso. Paulo insere um terceiro nessa questão, um outro personagem, e ele diz para alguém que é o seu companheiro de jugo, ou de sofrimento, de caminhada, que partilhou das lutas da obra missionária, que pudesse interagir, talvez seja Epafrodito, talvez Lucas, nós não sabemos quem. Mas alguém de fora, que vai participar no conflito, não esparramando o conflito, não falando mal dessas pessoas, não julgando essas pessoas, mas agindo como parte da solução. Algo tão raro, porque parece que muitas vezes nós amamos um conflito, nós gostamos disso, de pôr o dedo na ferida e machucar, e mostrar minha autoridade, mostrar que eu posso. Atitudes profundamente humanas ou pagãs em respeito do cuidado do outro, o qual Paulo diz que elas continuam sendo irmãs. E ele diz que elas fazem parte de um grupo bem maior, que lutam comigo, que caminharam comigo na obra missionária, e os nomes deles estão no livro da vida. Eu gosto dessa fala do apóstolo Paulo, porque ele, mesmo num conflito tão difícil, Paulo continua chamando essas pessoas de irmãos. Eles não deixaram de ser irmãos, se pensam diferente, agem diferente, são diferentes, mas continuam sendo irmãos. E o nome deles está gravado, está lavrado, está registrado no livro da vida. Ou seja, nós vamos nos encontrar lá no céu. Temos a eternidade inteira. Então não dá para partir daqui com problemas.
Isso é bonito, porque eu já vi tanta coisa sobre irmãos, que o irmão fulano não era nem crente, que o pastor era o anticristo, não era crente. Quantas vezes nós ouvimos isso? O reino de Deus tem um modo diferente de cuidar do outro, de lidar com o pecado, com o erro, mas proteger o irmão. Isso é belo, isso é obra do reino de Deus. Da mesma maneira, os nossos relacionamentos conjugais, que vão desmoronando, que vão se cansando, vão se desgastando, e a gente precisa de ajuda. De ajuda, precisa repensar, recomeçar, reagir, pelo menos reagir, como alguém disse, eu não fiz nada, talvez eu precisaria ter feito. Mas eu preciso de ajuda externa, talvez uma ajuda profissional. As coisas não podem chegar, ir à ruína, para depois eu dizer, puxa, que pena. Não, sempre diante de Deus, sempre há razões para recomeçar, para reorganizar a vida. E esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Os conflitos mais desagradáveis no reino de Deus precisam ser tratados com amor, com autoridade, com graça, com a beleza do Evangelho propõe para nós. E também o texto continua, e Paulo diz para nós que nós precisamos cuidar não só dos nossos relacionamentos, mas da parte mais bonita desse texto, a parte, o que ele fala de cuidar dos nossos sentimentos. Sentimentos. Problemas externos, tantas crises, tantas confusões, problemas internos, como vimos, podiam gerar desânimo, poderiam gerar tristeza, poderiam gerar uma série de sentimentos ruins, desanimadores na igreja de Cristo. E Paulo chama ou lembra o que ele já havia falado sobre a alegria. A alegria. Tudo que acontece à nossa volta nos afeta, sentimos tristeza, medo, ansiedade, angústia. E essa é uma progressão de sentimentos. O medo é quando eu sei o que me incomoda, quando eu tenho um alvo específico de algo que gera incômodo, perturbação. Isso é o medo. A ansiedade é um passo além, quando eu sei mais ou menos o que me desestabiliza, o que me gera conflito, aflição. Eu suspeito que seja algumas coisas, mas ainda não é muito claro, não é tão claro mais quanto o medo. E a angústia é uma progressão além, quando eu sei que alguma coisa está muito errada, eu estou sentindo algo do qual eu não consigo explicar e eu não sei o que é. Medo, ansiedade, angústia, são transtornos de ansiedade que progridem a níveis destruidores. Esses sentimentos precisam ser reorganizados diante de Cristo Jesus. O impacto de problemas externos e internos poderiam afetar a vida daqueles irmãos, e Paulo vai lembrar o que ele já disse: alegrai-vos no Senhor, e aqui a ênfase está no sempre. Nós vivemos num mundo de tanto sofrimento, tantas coisas. A palavra de Deus nos diz para vivermos uma vida constante de alegria. Mas não é uma alegria boba, não é um sorriso bobo, é uma alegria genuína que consegue lidar com circunstâncias desfavoráveis, com lágrimas nos olhos, coração apertado, coração aflito. Mas em Deus, por meio de tudo que Ele já fez na minha vida, eu tenho razões de sobra para alegrar-se. Me alegrar, me sentir completo na presença de Deus. Essa carta é popularmente conhecida como a carta de Filipenses, como a carta da alegria. A gente não pode negar que ela fala 11 vezes sobre a alegria. Mas eu quero acreditar, por tudo que a gente já viu aqui nessas mensagens, que a alegria é apenas uma das virtudes ou dos frutos que o Evangelho causa na vida do cristão. A alegria, a paz, a moderação e tantas coisas mais são marcas vitais na vida daquele que já foi visitado pela obra poderosa de Cristo Jesus. Esse tem razão para alegrar-se. Não é uma alegria pela alegria, não é uma alegria promovida por coisas,
É uma alegria que atravessa o tempo, é algo do céu que nos preenche. De maneira maravilhosa, de redescobrir a alegria, fruto da obra que Deus já fez em nós, diante de tudo que já recebemos, algo profundo e não apenas circunstancial. Além da alegria, já falamos de uma mensagem quase exclusiva sobre a alegria. Além disso, o versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Para nós, que isso aqui é um modelo, é um padrão de uma vida de felicidade, uma vida abençoada. A moderação é uma virtude de grande importância. Os filósofos da época tinham em alto conceito homens que tinham uma virtude tão elevada como a moderação, tinha a ideia de prudência, a ideia de autocontrole, de domínio próprio, de sabedoria diante das decisões e conflitos da vida, uma virtude tão necessária para nós. A nossa geração, a geração dos excessos, vivemos sem freios, cristãos que vivem suas vidas sem nenhum temor e nenhum pudor. A nossa liberdade tão boa que adquirimos tem sido a desgraça, a destruição de tanta gente. Em nome de suas liberdades, de sentir-se livre, tornam-se escravos do pecado, da libertinagem, da vida que confronta a graça de Deus. O povo de Deus precisa lembrar que o Espírito Santo é que nos conduz para sempre para mais perto do Senhor, e é isso que ele está dizendo: perto está o Senhor. E essa é uma fala que a gente entende como uma fala escatológica. A vinda do Senhor está próxima. Cuidado com aquilo que vocês ocupam o coração de vocês, que afeta o sentimento de vocês. Cuidado com o alvo da vida de vocês. Pensem nessa perspectiva que Cristo logo vem. Isso deve mexer com as nossas prioridades, nossos desejos, o modo com que vivemos e construímos a nossa caminhada por aqui. O cristão nunca pode esquecer disso. Mas o outro lado dessa fala também, os comentaristas discutem qual a ênfase dessa fala, mas ele, de certa maneira ele caminha nas as duas abrangências. O Senhor logo vem, Ele está perto de chegar, de vir, e o Senhor está perto de nós também. O mundo que nós vivemos não é terra de ninguém. Nós não estamos sozinhos aqui fazendo o que fazemos, trabalhando, lutando, suando a camisa, sozinho. Não, de maneira nenhuma. O Senhor está perto de nós. O Senhor está junto conosco, o Senhor está ao nosso lado. Essa é a verdade do Evangelho. Esse Deus não está longe, não está ausente. Ele conhece as nossas lutas, Ele participa dos nossos desafios. E nós podemos contar com Ele. Os nossos sentimentos precisam ser reorganizados diante dessa verdade. A nossa luta não é só nossa. As batalhas que temos, quantos irmãos que estão passando privações nesse tempo, pessoas que perderam renda, perderam emprego. Mas como é bom saber que o Senhor está perto de nós. O Senhor não está ausente, que se virem lá, eu estou tranquilo. Não, nosso Deus está profundamente envolvido com a nossa vida nesse mundo. Não há razões para nós vivermos afligindo com tudo o que está à nossa volta. Precisamos ajustar o foco. O Senhor está perto de nós, isso é suficiente. Ele nos basta, nada mais é necessário. Então ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, no texto grego, é uma palavra interessante, a palavra merinal, que tem a ideia de ser puxado em duas direções, a ponto de ser rasgado ao meio. Isso é ansiedade. Uma tensão de desejos que rasga o coração. Tem a ideia de algo que nos divide, que nos parte ao meio, de dois sentimentos, de duplicidade, de mente e coração divididos, completamente rasgados.
Jesus ensinou isso para nós quando falou em Mateus 6, esse texto nos remete à fala de Jesus, que Jesus havia falado sobre o reino de Deus, e os tesouros no reino de Deus, e os tesouros da terra, onde a ferrugem corrói. E a ansiedade está justamente nessa tensão, numa busca dos desejos pelas coisas daqui, mas o desejo também daquilo que Deus tem para nós. É um coração rasgado. Mas também tem a ideia de sufocamento, ou estrangulamento diante de algo que desejamos. Ansiedade tem a ver com desejos, com vontades. E Paulo vai nos lembrar de um recurso que todos nós temos, como remédio para a ansiedade e para todas as preocupações da vida, que é o quê? A oração. E Paulo vai usar 4 palavras para falar de oração, e a gente não tem tempo de falar sobre elas. 4 palavras. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas súplicas, pela oração, pela súplica, com ações de graça, gratidão, adoração, deve fazer parte da nossa súplica. A súplica é a expressão da vontade de um escravo diante do seu Senhor. É quando eu entendo a minha miséria, a minha falta de méritos diante de Deus. Quando eu sei que eu não tenho nada para merecer, e eu peço, eu suplico diante de Deus, e Ele, por profunda graça, me ouve. Isso é suplicar, não é dar ordens a Deus, não é mandar Deus fazer, é suplicar, é submeter-se, é reconhecer que a vontade dEle é melhor para nós. Ação de graça, a oração é a palavra mais ampla para todos os nossos desejos, vontades, pedidos, louvores, tudo colocado diante de Deus. A gratidão, não tem oração sem gratidão. Alguém disse, se uma oração não estiver, a ação de graça ou a gratidão não estiver presente, não é oração. É só lista de supermercado. Senhor, me dá isso. Isso não é oração. Mas é uma linguagem de diálogo, de comunhão, de amizade com Deus. Precisamos reconhecer quem somos, quem Ele é, contar com Ele, desfrutar da Sua presença, do Seu cuidado, aliviar os nossos fardos aos Seus pés. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Paulo está dizendo, e a paz de Deus, do qual eu nem vou falar sobre ela, porque eu nem sei explicar, porque eu nem consigo dizer o que é, ela vai guardar o seu coração e a mente. Guardar é uma palavra militar, é o soldado que está cuidando de um presidiário. No caso, Paulo está dizendo, quando ele fala isso aqui, ele olha o lado e tem um soldado o qual ele está acorrentado, que guarda a sua vida o tempo inteiro. A paz de Deus, ela guarda, ela bloqueia a nossa mente e o nosso coração, porque as preocupações, os sofrimentos desse mundo continuam tentando nos atingir, mas a paz de Deus guarda de maneira poderosa e maravilhosa a nossa vida. Ele fala de medo, ele fala que todos esses problemas, como eu disse, a angústia eu não consigo dar nome, é algo tão cruel, mas a paz de Deus é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso, que nos protege os nossos sentimentos, nossos afetos, nossas emoções. Essa paz de Deus vai muito além do que nós podemos sequer imaginar, entender, e é suficiente para nos guardar do mal. O último ponto, então, aqui a gente aprendeu sobre reorganizar ou cuidar dos nossos relacionamentos, dos nossos sentimentos. E a partir do versículo 8 ele vai falar sobre cuidar dos pensamentos. Mas nosso tempo já foi, e o texto esse texto é a canção que nós temos cantado, canção dos Filipenses, em o que pensar, naquilo que é verdadeiro, que é justo, que é respeitável. Isso aqui compõe uma lista, dos quais os filósofos antigos faziam listas, para tentar sintetizar o que eles ensinaram,
para que as pessoas pudessem aplicar para a vida os grandes conceitos que eles trabalharam. Essas listas não têm a pretensão de ser completa, são pequenas dicas. Como o professor que no final da aula, no final do semestre, ele resume o conteúdo e diz: olha, gente, vocês conseguem se preparar para a prova ou para a vida, observando isso, 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 isso. Paulo está sintetizando uma vastidão de conhecimento e dizendo que tudo isso deve estar ocupando, preenchendo a nossa mente, de modo que as preocupações do mundo, que as aflições não nos atingem, não nos destruam, mas que a nossa mente precisa estar encharcada. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê a face de Cristo Jesus. O caráter de Jesus está expresso aqui. A gente lembra também, olhando para esse texto, do Salmo 119. O Salmo 119, todos os elogios à palavra de Deus, à lei de Deus, estão condensados aqui. E o Salmo 119 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. A palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho, a palavra de Deus que dá-nos sabedoria para essa vida, é que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Deus, a sua obra, o seu caráter, a sua glória e a sua majestade precisam preencher a nossa vida, de modo que as preocupações desse mundo não nos alcancem. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que pode ser, que glorifique a Deus, precisa ser experimentado na nossa vida. O que a gente entende aqui, queridos, para a gente concluir, é que a vida cristã não está limitada a um dia da semana. Que bom que a gente conseguiu voltar, mesmo que limitadamente. Mas a nossa vida com Deus precisa ir muito mais do que esse tempo aqui. O relacionamento com Deus não pode ser em partes da vida, mas todo o tempo, a cada instante. Ser envolvido nas mais diversas das ações da semana, mas aqui na mente, no coração, Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, os louvores de Deus, a palavra de Deus, precisa reverberar e crescer, meditar e amadurecer cada dia mais. Então, queridos, Deus te convida a repensar e recomeçar um novo nível de bênçãos e de vida nos seus relacionamentos. O Evangelho é o único caminho. Sejam relacionamentos interpessoais, na igreja, na família, na sociedade, no seu trabalho, ou conjugais mesmo, mais próximos, que podem ser, que devem ser melhorados em Cristo Jesus. Se você anda também triste, preocupado, aflito, abra seu coração diante de Deus. Encontre em Cristo Jesus um bom amigo, um parceiro que te ouve, que tem consolo, que tem cuidado para a sua vida. Como andam os seus pensamentos? Sobre o que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente? É a pessoa de Deus? É a sua vontade? É a sua glória? Pense sobre isso. Volte-se para Deus. Se é o louvor de Deus, a palavra de Deus, tudo isso tem sido alimento na sua vida, no seu coração. Desenvolva uma constante vivência na presença desse Deus maravilhoso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse instante com coração grato pela obra poderosa e transformadora que Ele já fez na nossa vida. Diante de tudo que Ele já fez, nós podemos celebrar juntos, como família da fé, como irmãos em Cristo Jesus. Queria convidar o presbítero Eloy e o presbítero Pereira que nos auxiliem nesse momento. Hoje faremos de modo diferente, para evitar a aglomeração aqui na frente. Os nossos irmãos vão levar até você, né? É importante que você fique em pé, se identifique,
se você vai tomar a ceia é do Senhor. Ela não é da igreja presbiteriana. Então, se você é membro de uma comunidade genuinamente evangélica, está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, você é nosso convidado a cear conosco nessa noite. Quero convidar o presbítero Pereira para uma oração de gratidão ao Senhor pela obra dele em nossa vida, pela oportunidade de estarmos juntos e assim consagrando o pão e o vinho para esse tempo como meios de graça, como meio de bênçãos na nossa vida. Vamos falar com o nosso Deus. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Oremos. Nosso soberano Deus, amado e eterno Pai que está nos céus. Amém. O nosso coração se alegra, meu Pai Celestial, porque temos esse livre privilégio, meu Pai Celestial, de estarmos diante da Tua presença nessa noite, porque o Senhor é merecedor, Pai, de honra, de glória e exaltação. Passamos, ó Deus amado, por momentos cruciais, ó Pai. Estamos passando, Pai, por momentos cruciais neste mundo, meu Senhor, de incertezas, de dúvidas dos corações do ser humano, meu Senhor, com relação a essa pandemia, ó meu Deus amado. Mas o que mais nos fortalece, meu Pai Celestial, é saber que o Senhor tem sido para nós nosso refúgio, nossa fortaleza, Amém. Nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Amém. O Senhor, Pai, tem trazido para nós, ó Pai, calma sobre nossos corações. O Senhor, Pai, tem dado, ó Pai, ânimo para cada um de nós, ó meu Deus amado, para enfrentarmos esse momento, Pai, de tanta incerteza, ó Pai, que o mundo está passando. Amém. Mas o que mais nos conforta, Senhor, é saber, ó Pai, que o Senhor, Pai, está ao nosso lado, ó meu Deus. Glória a Deus. Ó Deus amado, nós possamos, ó Pai, estarmos também, ó meu Deus, sabendo confiar sempre no Senhor, que o Senhor, Pai, tem as provisões necessárias para cada um de nós. E que saibamos sempre, ó Pai amado, esperar no Senhor. Obrigado, Deus amado, também, porque a Tua palavra, Pai, nos confronta, meu Deus, estamos meditando, ó Deus amado, e vivemos uma vida que seja tão somente, ó Pai, agradável ao Senhor. Uma vida, ó Senhor, que remete ao Senhor para o lar celestial, um lar, ó Pai, que está preparado para cada um de nós, onde Jesus Cristo, ó Pai, já preparou para cada um de nós, ó Deus amado, a nossa morada celestial. E assim eu te peço, Deus amado, que você seja assim, ó meu Deus, trazendo paz a este mundo, trazendo, ó Pai, paz aos corações que estão vivendo, ó Pai, em incertezas. E que tão somente, ó Pai, a pessoa de Jesus Cristo, Deus amado, seja, ó Pai, glorificado. Amém. Ó Deus amado, muito obrigado, meu Senhor, também por este momento, ó Pai, que vamos celebrar, ó Pai, a ceia do Senhor. Este momento, ó Pai, tão importante, Deus amado, nós comemoramos, Senhor, que foi o grande feito que Jesus Cristo fez por cada um de nós, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário em favor de nossas almas. Assim eu te agradeço, ó Deus amado, e te glorifico o nome do Senhor para todo sempre. Essa é a minha oração, minha gratidão, te amo, meu Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, querido. Deus abençoe. Os irmãos que vão celebrar, vão tomar a ceia conosco, fiquem em pé. Os irmãos vão nos conduzir numa canção enquanto celebramos a nossa unidade em Cristo Jesus. Os irmãos podem pegar o pão e o vinho e aguardar para tomarmos juntos a ceia. Teu amor fluir, por misericórdia nós te amamos.
teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus pelo tamanho sacrifício de Cristo naquela cruz, que nos faz igreja, que nos faz povo de Deus. O pão e o vinho são meios de graça, por meio dos quais Cristo derrama, comunica sua bênção, alimenta a nossa fé, a nossa esperança, num mundo marcado por tantas desesperanças, de tantos desafios, de tantas angústias. A ceia do Senhor traz para nós a presente esperança de que um dia estaremos diante do Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos, aqueles que não podem estar aqui nessa noite, aqueles que por cuidado com a sua própria saúde, com a saúde dos irmãos, se abstiveram desse momento, estão em casa, mas um dia cearemos todos juntos em Cristo Jesus. A nossa unidade perpassa o tempo e de maneira concreta, dramatizada, nós temos a graça viva de Deus, sinais da bondade de Cristo Jesus, que alguém pagou alto preço para nos dar vida nova, para nos dar comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Tomamos do cálice. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa. Obrigado pelos nossos irmãos aqui. Obrigado também por aqueles irmãos que cultuam conosco, de maneira virtualmente, nos seus lares, nas mais diferentes regiões dessa cidade e alguns fora dela. Que a graça viva e poderosa de Deus, que passa todas as barreiras, todas as fronteiras e os meios e os modos, alcance de maneira poderosa o Teu povo, que está na Tua presença. E hoje ceiamos aqui, ó Deus, como símbolo da nossa unidade, que é tão maior e tão mais profunda em Cristo Jesus. Abençoe a Tua igreja nessa cidade, abençoe o Teu povo nesse mundo. Em tempos de tantas aflições, de tantas angústias, não sabemos como será essa semana, mas o que sabemos é que o Senhor está conosco, que o nosso Deus está perto de nós. Que isso nos encoraje para viver uma fé autêntica, uma fé que exalta o nome de Cristo, que o torna conhecido neste mundo também. Em nome de Jesus, consola aqueles que sofrem. Derrame da Tua graça viva e poderosa sobre aqueles que enfrentam demandas tão pesadas na alma, nas mais diversas áreas da vida. O Senhor é poderoso para abençoá-los. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoe aqueles que estão, irmãos nossos e tantos estão envolvidos, trabalhando, ativos, arriscando a própria vida e a vida de sua própria família, mas cumprindo a sua missão com honra, com beleza. Que o Senhor os guarde do mal. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo, que tanto precisa do Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa semana.
em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo aqui nessa noite, com os irmãos que estão em casa, que sintam abraçados e cuidados pelo Senhor também, e com todo o povo do Senhor ao redor da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe de maneira muito especial a sua vida, a sua semana. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, todos estão de máscara, a gente não consegue nem identificar a todos. Tem um casal aqui, Deus abençoe. Vocês são daqui de Primavera? Sim, bem-vindos, queridos, Deus abençoe mesmo. Nós não podemos abraçá-los, né? Mas podemos transmitir o nosso carinho, nosso afeto a todos. Deus abençoe. Tem um senhor aqui também, tem uma jovem aqui. Deus abençoe. É o pai do capitão Vinícius, né? Bem-vindo, querido. Deus abençoe mesmo. Em nome de Jesus, um casal de jovens aqui, bem-vindo também, em nome de Jesus. As nossas atividades da semana são na terça-feira, o nosso grupo familiar virtual. E temos estudado uma lição preciosa sobre a graça de Deus que triunfa sobre os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, nossas tribulações nesse mundo. Terça-feira, 19h30, nas redes sociais da igreja. E também a nossa escola bíblica dominical. Hoje pela manhã tivemos um papo bem legal sobre masculinidade bíblica. Depois que eu saí daqui, encontrei o Gustavo Guma no mercado e falou: eu ouvi vocês falando sobre Sasse, mas eu ouvi. Então, assim, nem que você não precise, mas ouça lá, se você não ouviu, compartilhe, porque é um assunto necessário, a gente precisa aprender e repensar. E você pode dar sugestões de novos temas para a gente bater papo na próxima semana. Uma excelente semana a todos nós, em nome de Jesus. Temos tempo limitado para o tempo que ficamos na porta da igreja, não podemos ter aquele tempo prolongado, mas bata um papo rápido com seu irmão. Deus abençoe, sem abraços, sem apertos, abraços virtuais, né? Deus abençoe de maneira poderosa a sua vida, a sua semana. Durante a semana nós vamos conversando, provavelmente no próximo domingo nós estejamos aqui também, nesse horário. Deus abençoe e continue orando uns pelos outros, para aqueles que não puderam estar aqui, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
coração.